Jesus. Eu vou ministrar uma palavra, vença os limites. Eu fiquei pensando essa semana, como nós somos limitados. E esse limite, eu pensei, vem da onde esse limite? Da onde vem esse limite para as nossas vidas? Quem falou que eu só posso ir até aqui, né, que eu não posso avançar? A Bíblia mostra pessoas ultrapassando esses limites, principalmente aqueles que se apresentam diante de Deus. E é o nosso caso, porque nós estamos na presença de Deus, amém? Para quem está nas mãos de Deus, não há limite para as nossas vidas. E eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, o versículo 17 em diante, fala daquele paralítico que foi levado até Jesus, e eles desceram ele pelo telhado. Quanto você encontra aí? Os limites é tudo aquilo que trava a nossa vida. É um bloqueio. Você só vai até aqui, daqui você não passa. São barreiras. E às vezes, na nossa mente, barreiras intransponíveis. Você não consegue. A gente percebe que os esportistas, né, eles sempre comentam sobre isso. Ele fala, olha, nunca imaginei que podia chegar até aqui, que eu poderia avançar, seguir. Ele fala, mas o tempo foi mostrando que é possível conseguir avançar. Existe até o livro, que é o livro do Guinness, né? Guinness Book, de pessoas que ultrapassam os limites. E aí ele prova que ele é o humano exclusivo que realizou aquela tarefa, aquela ação, e foi no máximo, no limite máximo. E ali se estabelece o limite do ser humano ali, até outro chegar e ultrapassar. Não é assim que acontece? Aí não é mais aquele limite, o limite já foi ultrapassado, e passa a ser outro, e outro, e outro. Fico pensando, quando alguém está imaginando uma invenção, por exemplo, o avião. Imagina quando isso não existia, e alguém sonhava e falava, um dia vai ter uma máquina que vai sobrevoar. E hoje parece comum, quando entram centenas de pessoas dentro de um avião, com diversas cargas pesadas, e ele começa a voar, sobrevoar. Parece tão comum, mas é algo maluco antes de existir. Alguém que impõe e avança nos limites. E aí nós temos que observar a nossa vida. Quem foi que colocou essas travas? Quem que bloqueou e falou que eu só posso ir até aqui, não posso avançar? Quem que instituiu essas barreiras que são intransponíveis? Não. Diante de Deus, tudo é possível. Amém? A gente tem que quebrar isso, em nome de Jesus. Aqui, em Lucas capítulo 5, versículo 17, diz assim: certo dia, ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuraram fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse-lhe Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. O mestre da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse blasfemo? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu: por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Que a palavra é fácil, né? Seus pecados estão perdoados. Mas e a atitude e a ação ali? Fala paralítico, está curado, e ele sai curado. E aí Jesus faz as duas coisas. Para Jesus não há limites. Limite é coisa nossa. Limite é algo que tentam colocar, aprisionar.
Limite vem em questão de alguém que é preso. Você é livre. Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? E diz aqui: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Senhor, com base na tua palavra nessa manhã, nós nos julgamos às vezes tão impossibilitados, limitados. Sabemos que a limitação humana está aí, mas nós queremos olhar pela fé nessa manhã. Nós queremos enxergar com base na tua palavra e saber que diante de ti tudo é possível. Amém? Essa palavra, ela mostra a quebra de vários limites aqui, diversos deles. O primeiro é quando uma casa está superlotada. Você prestou atenção no começo da leitura aqui? Que ali estavam assentados os fariseus, os mestres da lei. As casas eram pequenas, casas de pedras, entrada rústica. E ali estavam todos eles presentes. Pessoas que vieram das aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. Então, na verdade, a casa estava cheia. A porta, toda a circunvizinhança dessa casa estava cheia. O quintal, como nós falamos aqui, tudo estava lotado, cheio. E esses homens, eles vêm trazendo um amigo, um paralítico. Eles vêm carregando essa cama para chegar até Jesus. Pode ser muito que eles tenham pensado: olha, Jesus está falando em um lugar aberto. Jesus costumava falar nas montanhas, nas relvas, e aí sim o espaço era gigantesco, e aí dava para percorrer aos laterais para tentar chegar até Jesus. Mas quando eles chegam próximos, eles já observam que não seria fácil, porque tem muita gente ali naquele lugar. O lugar está lotado, e como levar um homem até lá? E as pessoas que estavam lá, eles não negociavam, porque não adiantava chegar: deixa eu passar aqui que o meu amigo está na cama, é paralítico, deixa eu chegar. Outro falar: aquele também é, aquele é cego, aquele é isso, aquele, porque muitos estavam lá para serem curados. Não dá para entrar numa fila preferencial, porque todos aqui precisam de Jesus e têm preferência. E aí eles começam a pensar, e eles não aceitam o limite da quantidade de pessoas, da entrada pela porta, da passagem pela multidão que está ali ao redor da casa. Mas eles pensam uma forma de: temos que chegar lá. Talvez esperar a noite inteira acabar toda essa reunião, Jesus falar, todo mundo ir embora e nós irmos lá. E eles falam: não, vamos agir, temos que chegar até lá. E eles têm essa ideia de passar pelo telhado. As casas nessa época são casas que têm um terraço. A cobertura é rústica, é de palha, de galhos de árvores, não é um telhado como o nosso hoje. E sim, dava para entrar pelo terraço ali e baixar, tirar os galhos, tirar aquele telhado e baixar o homem por ali. Mas isso é romper limites. Isso é fazer o que não está descrito. Isso é entender que para Deus tudo é possível. Porque a parte daqueles homens era romper os limites para chegar até Jesus. Há uma chave que abre infinitas possibilidades. E essa chave é a fé. A fé quebra todos os limites. Você já leu um texto que lá em 1 João? Olha o que diz aqui esse texto em 1 João, no capítulo 5. A fé quebra os limites. 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz assim, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Não há limite. Vence o mundo. E ele fala, essa é a vitória que vence o mundo. O que é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Vence o mundo. Tudo passa a ser possível através da fé. A fé não tem explicação.
A fé é um terreno ilimitado, porque o agir lá é de Deus. O agir lá não é um agir que vai até aqui apenas, não. É um agir que ultrapassa todos os limites que nós possamos pensar. Por isso que aqueles homens, eles estão levando o paralítico ali na maca, e eles falam, se nós colocarmos diante de Jesus, essa situação poderá ser mudada. O nosso limite, ou o nosso empenho é chegar até Ele. Quando chegar lá, aí tudo muda, porque não há limite. Aqueles homens não tinham poder para orar, para levantar o amigo da maca e falar, ser curado, levanta, anda, sai andando. Eles não tinham poder para isso. Eles eram ilimitados, sim. Eles não tinham conhecimento da medicina para tratar do amigo, nada disso eles podiam fazer. Se pudesse, teriam feito. Mas eles sabem que a fé quebra todas as barreiras, todos os limites. Você não pode andar limitado com as barreiras, com as travas, com os bloqueios, com barreiras intransponíveis. Nós temos que andar pela fé. É pela fé, porque aí tudo muda. Tudo que está dando errado, não consigo, não vou avançar. Se você andar pela fé, muda tudo, porque aí é o agir de Deus. E para Deus tudo é possível. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Qual é a sua impossibilidade hoje? Qual o limite que você está enfrentando hoje? O que para você é intransponível? Eu tento, eu faço, eu tento, mas não consigo. É intransponível. É algo que eu avanço e recuo ao mesmo tempo. É um passo para frente, dois para trás. Nessa manhã, essa palavra nos convida a trazer a fé, ou entrar nesse campo de impossibilidade que nós temos hoje, mas não com as nossas forças, mas pela fé. Aqueles homens tiram o telhado e descem a maca, e aí chega diante de Jesus. Aí Jesus olha, eu acho que Jesus pensou, se eles quebraram o limite, eu vou quebrar alguns também, e já começa cutucando. E Jesus falou, meu, seus pecados estão perdoados. Os fariseus, os estudantes da lei, falaram, opa, só Deus pode perdoar pecado. E sabe o que teria que fazer para perdoar pecado? Teria que levar um cordeiro para o sacerdote, teria que oferecer, teria que queimar, teria que ter, tudo isso que tinha que ser feito. Era esse ritual. Ele fala, mas quem é esse para perdoar pecado? Jesus já mostra que para Deus não há limite. Deus tem poder para libertar a sua família. O limite é seu, o limite é nosso. As travas nós que colocamos. Está na nossa mente, está na nossa falta de fé, na nossa frieza, na nossa inexperiência com Deus. Mas esse limite não pertence a Deus. Deus pode fazer todas as coisas, aleluia. E aí o homem desce, Jesus fala, perdoados estão os seus pecados, cutucando lá os fariseus. Aí um olha para o outro, olha, esse aí é um herege mesmo, olha esse aí, ó, quem é ele para perdoar pecado? Ele nem levou um animal para oferecer, esse paralítico nunca levou um cordeiro lá para oferecer, não, quem é ele para perdoar pecado? Aí Jesus avança. É que Jesus é tão amoroso, educado, maravilhoso, né? Que ele até poderia falar, alguém aqui pode curá-lo? Alguém pode? Todos eram ilimitados. Aqueles 4 quebraram o limite e colocaram diante de Jesus, porque eles tinham a fé que Jesus poderia curar aquele homem. E agora fica uma expectativa. Talvez toda a casa tenha atenção para aquele homem. Talvez os que estão aí ao redor da casa se aproximam, tentam olhar pelas frechas, pelas brechas, pela janela, pela porta. Aquele homem desceu no telhado. Talvez alguns agora se curvam até pelo telhado para olhar, e Jesus está lá. Porque um olha para o outro e vê a limitação. Ninguém pode ajudar aquele paralítico. Eu não consigo tirá-lo daqui. Eu só posso ajudar o máximo, carregá-lo. E eles colocam diante de Deus, diante de Jesus que está naquele lugar.
E Jesus olha para aquele homem e fala: olha, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Aleluia! A palavra diz que imediatamente aquele homem foi curado. Aí ele pega a maca e sai da casa, sai pela porta e vai andando. Se tivesse algum amigo que falou: carreguei você, me machuquei, ele fala: então senta aqui que eu te carrego agora. Que Deus muda tudo, viu? Aquele que está por baixo, Deus põe por cima. Aquele que está sendo humilhado, Deus tem poder para exaltar. Aquele que chora hoje, Deus pode converter em sorriso. Porque para Deus não há limites. Aleluias. Mas nessa manhã, alguns conselhos nessa palavra. Aquilo que nós somos limitados, não é algo que a gente precisa esconder, não é algo que a gente precisa ter vergonha, mas você tem que pressionar, melhorar, avançar, fundamentar na fé. Sabe o que o mundo espiritual nós temos que fazer hoje? Derrubar muros que nós construímos, derrubar obstáculos que nós mesmos construímos, em relação a nós mesmos, em relação à família, em relação a tanta coisa. Nós erguemos os obstáculos, e aí nada acontece, gente, porque quando você chega naquele limite, é dali para trás. Quando eu era criança, nós tínhamos alguns cachorros, tinha um que a minha mãe era igual a criança, 12 anos nós tivemos a cachorra, o nome era Laika, cresceu conosco, minha mãe tinha um medo daquela cachorra sair, que era igual uma filha para ela, cuidava tudo e ficava no quintal, era uma cachorra de grande porte. E aí minha mãe falava: se ela sair, ela se perde, não posso deixar. E aí meu pai colocou um arame no quintal inteiro, e ela ficava presa, mas ela podia ir para lá, para cá, passar todo o quintal, não saía dali. Só que quando chegava no final do arame, dali ela não passava, não conseguia sair do portão, porque as casas da maioria era cerquinha de madeira. Ela não podia passar dali, o limite era ali. A situação te limitou, criou barreiras. Isso está na nossa mente, em nós mesmos. Quem colocou o limite aí? Quem falou para você que você só pode ir até esse ponto? Se é até aí que você está indo, presta atenção nessa manhã. Aleluia. Ao invés de você ficar preso na sua fragilidade, ao invés de você falar: eu sou assim mesmo, a vida está passando, eu não consigo passar daqui, eu só vou até aqui. Se você mesmo criou isso, aleluia, ao invés de você se prender a essas fragilidades, você vai melhorar a cada dia, você vai se abrigar na fé nessa manhã, aleluia. Porque Deus está quebrando o arame que está te prendendo, aleluia. Porque Deus está abrindo as portas que você mesmo fechou com a sua falta de fé, com a sua incredulidade, com a nossa, é melhor falar, com a nossa incredulidade. Deus está quebrando, abrindo as portas, porque há um grande espaço para você passar, enfrentar, seguir, aleluia. Mas não podemos ser frágeis. Nós temos que enfrentar e entender que para Deus tudo é possível, aleluia. Essa manhã o Espírito Santo de Deus nos convida a ter coragem. Você não é frágil não, porque o Senhor é contigo, aleluia. Ele te renova, Ele te fortalece, Deus te dá condições, aleluia. Vença os limites nessa manhã. Pastor, eu tento, não consigo, só chego até aqui. Em nome de Jesus vai passar, porque você não vai sozinho. Não vai precisar de marreta, não vai precisar de nada para quebrar. Você precisa da sua fé, em nome de Jesus. É só chegar diante de Jesus que tudo irá mudar, aleluia. Mas saia da fragilidade. Às vezes o muro, sabe qual é? É você falar: não consigo mesmo, assim tá bom, não vou conseguir. E aí você acaba desistindo. A fragilidade te leva a desistir.
Aleluias. Mas nós podemos admitir a fragilidade, o medo e aprender a vencer. Porque aqueles homens falaram: vamos subir nesse telhado frágil, de galhos de árvores, de barro, é muito frágil, pode desabar tudo em cima de todo mundo, inclusive nós, mas nós vamos subir, porque nós temos que colocar esse homem diante de Jesus. Pega desse lado que eu pego desse, ergue aí que eu ergo aqui, aleluia. E aí começa o movimento. Um olha e fala: o que esse cara está fazendo? O que eles estão fazendo? Olha, eles estão indo por cima. E um agora olha para o outro e fala: por que nós não pensamos também em ir por cima? Por que você não me ajudou a ir por cima para chegar diante de Jesus? Aleluia. Parou na porta, porque na porta estava lotado de pessoas. Aleluia. Em nome de Jesus, nessa manhã tem fragilidade, tem medo, tem situações que tiram a nossa força para avançar. Aleluia. Admita que você é frágil, mas vai em frente, porque com a fé você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Tem ousadia em orar pelos seus filhos, orar pelos seus netos. Tem ousadia. Repreenda Satanás. Fala: meu filho, minha filha, os meus netos não nasceram para parar nesse limite, não. Arabacalabachurianda, declara na vida dele algo ilimitado diante de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. É uma posição difícil de tomar, porque é mais fácil se acomodar com a situação. É o caminho mais fácil que tem e mais óbvio. Para a maca aqui, estaciona aqui, porque não dá para passar por essas pessoas. Ou então, aleluia, ver que é melhor vencer os limites, melhorar em algumas situações, pôr uma força maior para levantar a maca, ter mais atenção para não deixar o paralítico cair, ficar atento aonde vai pisar para o telhado não afundar. São detalhes, mas detalhes de quem decidiu não parar, detalhes de quem decidiu transpor as barreiras, os limites. Vai agir com sutilidade, com detalhes, aleluia. Mas essa palavra nessa manhã traz algo diferente, porque nós não podemos agir sozinhos, vamos parar na nossa limitação. Nós temos que agir ao lado, na presença, em frente, abaixo, em qualquer forma, mas temos que agir com a presença de Deus. Aleluia. Não descarte a sua fé, porque essa é a chave para quebrar todos os limites, em nome de Jesus. Aleluia. Malala é uma menina em que ela enfrentou todo um regime, e aí ela sofreu um atentado e tomou um tiro na cabeça. 17 anos. O tiro, a bala passou pela cabeça dela, não acertou locais mortais, nem o olho. E aquela menina foi para outro país e começou ali a ser muito influente. E aos 17 anos, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É um recorde. Nunca antes uma menina de 17 anos ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Aleluia. Tem um livro que eu gosto, eu gosto muito de ler, que é o Diário de Anne Frank. Quando fala, as pessoas pensam que é uma velhinha, mas é uma menina ainda, que no regime de Hitler, que estava pegando os judeus, matando os judeus, a família dela ficou escondida, e ela escreveu o diário, dia a dia escrevendo, e ela foi, vou dar spoiler, não tem jeito, tá? Lógico, né? Também já passou tanto tempo. Ela morreu sim, mas aí o diarinho dela foi encontrado no meio das coisas perdidas, após aquela guerra, e já virou filme. Já são 55 idiomas, a tradução está em praticamente todo mundo. É o livro
talvez mais conhecido ou lido em todo o mundo, porque ultrapassou barreiras, limites. Aleluias. Josué, ele foi 40 anos escravos, 40 anos na escravidão. Aí Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, o povo vai, ele está junto, e ele vai lado a lado com Moisés ajudando, e passa 40 anos no deserto, 40 anos, nasceu escravo, está no deserto, não tem nem onde morar, mas foi ele o eleito para guiar o povo até a terra prometida. Passaria o dia todo falando aqui de pessoas de hoje, pessoas que já passaram, que ultrapassam os limites, porque o Espírito Santo de Deus quer nos tomar nas mãos nesta manhã, e avançar em todas as áreas da nossa vida, aleluia. As barreiras precisam cair, não aceita a voz do inimigo, desconstrua todos os limites que você mesmo criou, quebra todas as barreiras, aleluia, e toma a sua verdadeira posição, que é ser livre, aleluia, e avançar, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz assim, graças, porém, a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Espera aí, então a minha vitória, não serei eu sozinho, porque eu vou bater a cara no meu limite, nas barreiras, no intransponíveis. Mas Paulo fala, irmãos, não se preocupa com isso, sabe por quê? Graças a Deus, que Deus, aleluia, nos dá a vitória, e a vitória do cristão está em andar, em crer, aleluia, em permanecer em Jesus Cristo. A mesma coisa que aconteceu aquele dia, levar o paralítico, subir ao telhado, descê-lo ali, é para chegar até Jesus Cristo, aleluia. E aquele dia o homem foi curado, o homem sai dali andando, aleluia. Você não precisa lutar sozinho, você não está só, aleluia, em nome de Jesus. Nessa manhã, o seu Deus é poderoso, o Deus que, aleluia, está descrito aqui por Paulo, Ele está conosco, Ele nos dá a vitória, e nós temos que andar com Ele, aleluia. Há várias passagens assim. Jesus um dia disse, olha, pega o teu fardo pesado, pega as suas bagagens. Jesus convida e fala, pega tudo, o seu peso, o seu limite, tudo que você tem. Ele fala aí, troca comigo, troca. Olha o que Jesus fala, Ele é maravilhoso, troca. Ele fala, porque o meu fardo é leve, é ilimitado, em nome de Jesus. Se posiciona diante de Deus. Olha a igreja do Senhor, aleluia. Oh, o Espírito Santo nessa manhã está nos capacitando para avançar. Não há limite para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Graças a Deus que Ele nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Nessa manhã, em nome de Jesus, tudo que foi erguido no seu pensamento, os sonhos que foram derrubados, os sonhos que foram jogados fora, todas as suas forças que se esgotaram, o limite pertence a nós, mas nós não vamos andar, nós não vamos lutar sozinho, nós vamos com o Senhor, aleluia, e Ele nos faz ilimitado, Ele nos dá realmente condições de vencer pela fé, em nome de Jesus.